Olá, bem-vindos ao Sentido Único. Alberto Queiroga Figueiredo, natural da Apúlia, empresário de sucesso e fundador da Ímpetos, grupo com mais de 1000 trabalhadores e presença internacional, volta a assumir um papel político. Antigo Presidente da Câmara de Esposenda, deputado na Assembleia da República e Presidente também da Assembleia Municipal, regressa agora com um novo desafio, candidatar-se à Assembleia Municipal de Esposenda, desta vez através do movimento independente. Com um percurso marcado pela disciplina, pelo empreendedorismo e pela defesa da política como serviço público, Alberto Figueiredo apresenta-se como alternativa com bandeira de transparência e do rigor. Aos 75 anos de idade, divide-se entre a gestão de uma das maiores empresas do país e a vontade de contribuir para a política local que esteja ao serviço de todos. Alberto Figueiredo, bem-vindo ao Sentido Único e obrigado por nos receber nesta que deve ser a sua segunda casa. E começo por aí mesmo, pela sua experiência empresarial e política. O seu percurso empresarial é um exemplo de crescimento e inovação. Que ensinamentos leva do mundo dos negócios, das empresas, para a política? Quer dizer, quando se estava 25 de Abril, eu estava no serviço militar e depois começaram a haver várias manifestações no Porto. E eu ia sempre com a minha mulher, quer dizer, participava, era um ideal. É a grande diferença dessa altura com a diferença que existe hoje, é que nós íamos lá sem interesse nenhum, que não fosse o país. Nós não éramos candidatos a nada, nem sequer existiam os partidos, mas participávamos, achávamos que devíamos lutar pela liberdade e pelo direito das pessoas. E, portanto, isso para nós foi feito com naturalidade e tal. E, portanto, eu hoje custa-me às vezes ver um bocado que o empenhamento de muitos jovens, às vezes, tem qualquer coisa por trás, que é o tomar conta de poder, ou ir para o poder. Naquela altura eu não tinha esse tipo de ambição. E, portanto, depois comecei a minha empresa, como sabe, eu e a minha mulher. Sim. A sua mulher tem um papel fundamental? Teve um papel porque eu estava no serviço militar e, portanto, começamos isto em 73, dezembro de 73, e depois veio o 25 de Abril e voltamos à estaca zero. Nós tínhamos começado com 250 mil escudos emprestados e com o 25 de Abril tínhamos 300 mil dentro de portas de mercadoria que saldámos por 80. Começamos a vida de novo, só que aí houve uma fase interessante que foi o 25 de Abril trouxe maior poder de compra aos portugueses. E nós que vivíamos da exportação começamos a trabalhar para o mercado interno. Pronto. E depois foi uma vida de luta, como é todos aqueles que crescem ao longo da vida. Não é fácil. Muitas das vezes não somos compreendidos e às vezes sofremos muito mais, como costuma-se dizer, aliás, os santos da terra não fazem milagres. Sim. E essa foi uma fase que nós passamos. Posteriormente as coisas começaram a correr bem e as pessoas começaram a olhar para nós de uma forma diferente. Também a nossa forma de lidar com as pessoas também é diferente, quer dizer, nós preocupamos-nos com os servidores, preocupamos se têm dificuldades acrescidas, tentamos dar uma ajuda, portanto fazemos isto com um prazer. Quando eu fui para a política era por causa deste prazer que tinha em ajudar os outros também. O serviço à comunidade. À comunidade. Portanto fui para lá, primeiro como vereador da oposição. Tinha já criado o partido do PSD aqui na Apúlia, tínhamos uma sede, concorremos a umas eleições que perdemos para a Junta de Freguesia. Nas seguintes eu faço parte da lista do PSD para a Câmara e sou eleito vereador. Pronto, mas... A Câmara era CDS, não é? CDS. E nunca me preocupei em que viesse a ser Presidente. Quer dizer, eu acho que há uma grande diferença entre o meu tempo e o tempo de hoje. Hoje as pessoas são mais ambiciosas. Nós, naquele tempo, gostávamos de dar o nosso melhor para fazer o melhor. E, portanto, eu não tinha sequer ideia de ir para a Câmara quando o partido resolve me convidar para ir para a Câmara, ser concorrente para a Câmara. Eu tenho que dizer, pensei duas vezes, sabia que isto me ia afetar na minha vida, não é? Porque deixaria de ter tempo para a empresa, e acabei por aceitar. A minha mulher entusiasmou-se muito comigo, com este problema da campanha eleitoral, e, portanto, empenhamos-nos. E o que sentimos é que nós íamos criando uma onda que ia aumentando dia a dia.
E eu tenho que dizer que sinto alguma alegria no meio disto tudo. Isto também é o prazer que dá a política, que é gostar, como estávamos na Malafaia, e ter pessoas que se dizem, seu filho, quando íamos na rua, que fizemos aquele comício, ou quando estivemos acolá, ou quando estivemos ali. Eu digo assim, isto dá algum prazer. E depois dá prazer ter famílias com muita dificuldade e a gente lhes proporcionar uma vida digna. Pronto, é dizer assim, a política para mim nunca foi poder por poder. Mas acha que o mundo empresarial contribuiu para esse estar na política, para os ensinamentos do mundo empresarial? Teve um contributo neste sentido, ou seja, eu vou no setor privado, não é? Que tinha para crescer, tivemos as nossas dificuldades, não é fácil, e depois tinha também aqui uma situação que era um bocado esta, quer dizer, nós vamos daqui sempre com a vontade de crescer. Nós tínhamos uma política que era, para nós, a empresa em primeiro lugar, nós estávamos sempre em segundo. Até no carro que comprava o carro que servia à empresa e que me dava apoio a mim, e estava sempre naquela, que eu acho que nisso acho que contribuiu para o sucesso, se é que se possa dizer que temos, que é dizer, um dia a empresa poderá nos proporcionar, vá lá, um conforto do esforço que fizemos. Pronto. E foi um pouco isso que aconteceu, sempre preocupados com a empresa, e ainda hoje estamos preocupados com a empresa. Eu hoje tenho uma empresa, que eu tenho que dizer, uma empresa rica, considerando com as dificuldades que não tem, e eu podia ser antes um homem rico e ter uma empresa com dificuldade. Infelizmente, ao contrário, eu não sou um homem muito rico, mas tenho uma rica empresa. Pronto. E isso também me dá prazer, dá sossego, que eu vou para casa e durmo descansado, não estou preocupado, pagamos a tempo aos trabalhadores e sempre que podemos ajudar, ajudamos. A política para mim é um pouco isto, ou seja, o que é que também me trouxe de benéfico na política a minha vida privada? É que quando eu chego à Câmara, havia os fundos comunitários. E a grande maioria das câmaras não ligava nada aos fundos comunitários. E depois havia isto, é que o fundo comunitário a gente podia ter vontade de apresentar projetos ou ideias, aliás isso verificou-se mais na Câmara, e o problema que se põe é dizer assim, isto não é para depois da manhã, isto é para ontem. E nós na Câmara, eu e os servidores da Câmara, habituamos a trabalhar para ontem. E quando os outros, a gente ia aos fundos comunitários, tínhamos os nossos projetos, mas já sabíamos que tínhamos que fazer mais projetos, porque ia chegar ao ponto em que as outras câmaras não faziam e nós podíamos aproveitar. E eu nunca me esqueço de, num quadriano dos fundos comunitários, que havia 13 milhões de euros para distribuir por 46 câmaras. A Esposende foi buscar 2,5 milhões. Quer dizer, porquê? Porque andamos muito à frente em relação aos outros. E depois, naturalmente, um dia outras coisas que não quero cá pôr outras pessoas em xeque, mas é ele se nós fomos, até com o governo. Nós no governo, nós trazemos muito aqui os ministros para inaugurar as obras, que tivemos muitos apoios. E as pessoas, os meus colegas das outras câmaras diziam, a Esposende não consegue, a Esposende faz e tal. O problema de Esposende é que, aliás, o Silva Peneira disse-me isso uma vez, quer dizer, custa muito apoiar as câmaras e depois não fazem. Por exemplo, o Ministério da Administração do Território, a Secretaria de Estado, atribuía, para gastar 1 milhão, atribuía 8, porque já sabiam que aquilo, desculpando o termo, eles tinham mais olhos que barriga, não é? E, portanto, queriam todos, mas já sabiam, o Estado já sabia que eles não faziam. Portanto, e era aqui que eu tentava captar dinheiro para o Conselho, que era fazendo as obras. Mas eu tenho que dizer, é por isso que me custa hoje ver a Câmara, em termos de funcionários, sendo dividida, porque naquilo éramos uma equipa, estávamos todos juntos. Eles viviam o que eu vivia. E, portanto, para nós era muito interessante hoje ir ao Governo e chegar ao Governo, conseguir um apoio e, passado meia dúzia de meses, estamos a convidar o Ministro para inaugurar a obra. O Ministro estranhava porque não era normal. E depois de dizer assim, deu-me muito gozo, desculpando o termo, muito prazer,
Eu lembro-me que o Museu Municipal, que era para ser um pequeno auditório de 70 lugares, eu resolvi, na altura, falando com o arquiteto que tinha feito o projeto, transformar aquilo num Museu Municipal. Porque tem a Sala dos Azulejos, que é uma sala lindíssima, e o edifício exteriormente é fantástico. O antigo teatro, está a falar do antigo teatro de Esposende, não é? Sei, que era o Teatro de Esposende, mas que ia ser convertido num teatro de 70 lugares. E não tínhamos museu também. E eu falei no museu, o arquiteto que tinha feito o projeto do teatro achou que era interessante o museu. O problema é e o dinheiro. Eu ouvi dizer que o Ministério da Administração do Território, que na altura o Silva Peneda, estava a participar projetos de cultura e eu marquei com a Isabel Mota uma reunião lá para ver o que é que conseguia. E é nisto que a política é confortante. Quer dizer, eu chego lá, vamos lá ver se tenho sorte, e ao fim daí de uma hora ela bate-me nas costas e diz: Presidente, pode ir que eu vou participar uma coisa. E portanto, uma obra que eu pensei que iria demorar 3, 4, 5, 6 anos a fazer, fez-se um dia para o outro. Por isso, quando eu digo o problema do metro Vidas-Esposende não é uma irrealidade, pode ser uma realidade. Porque muitas das coisas que se fizeram em Esposende, eu pensei que não seria possível. Mas conseguimos. No caso, a piscina municipal foi uma obra que na altura custou cerca de 700 mil contos. Estamos aqui a falar de 3 milhões e tal de euros. Para uma Câmara pequena, sem dinheiro como Esposende, são sempre obras que a gente diz assim, não sei se vamos conseguir. Mas a nossa vontade de todos os vereadores, os funcionários, tudo, eles viviam como nós. Tenho uma arquiteta que está bem envolvida na Câmara, que depois saiu para fora, que, passados uns anos, me encontra na terra do marido, porque faleceu os sogros. E eu fui lá e ela agarrou-se a mim a chorar e disse: tenho tantas saudades de Esposende. Porque em Esposende ela participava, fazia e as pessoas reconheciam o trabalho dela. Onde estava era mais um. Era mais um. É isso que eu lhe ia perguntar, como mandato, isto é como presidente, não é? Que marcas considera mais relevantes e que gostaria de ver retomadas ou valorizadas agora na Câmara? Olha, gostava muito que o relacionamento interno da Câmara melhorasse, ou seja, que aquilo voltasse a ser uma equipa. É lutar pelo Conselho, porque a Câmara existe para servir os munícipes. E, portanto, servir bem os munícipes é desempenhar bem o seu trabalho. E para isso tem que ser uma equipa unida, não pode ser uma equipa que tem este na prateleira, aquele na prateleira, aquele na prateleira. Comigo não existia prateleiras e espero que acabe as prateleiras. Portanto, primeiro seria um bocado isso. Depois, gerir muito bem o dinheiro, quer dizer, porque fazer um projeto a correr como aquilo que se faz hoje, e depois a obra que estava prevista custar 2, custa 4 ou 5, isto não é boa gestão. Considera então que há obras com derrapagens na Câmara? Com derrapagem porque mal geridas, não é? Eu, pelo menos comigo, fazia um esforço, não quer dizer que eu não tivesse que ter alguns trabalhos a mais, porque haveria uma obra que não se teria previsto isto ou aquilo e resolvemos na altura que deveríamos fazer. Pronto, mas tudo muito controlado. Quer dizer, portanto, era um pouco isso que eu acho que é fundamental, gerir, e depois fazer uma coisa que é os funcionários da Câmara têm que olhar para a população como uma razão do seu ser. Eu aqui na empresa digo muito aos meus trabalhadores, os nossos clientes são as peças mais importantes da empresa. Sem clientes a empresa não vive. Pode ter os melhores trabalhadores, pode ter tudo, mas sem clientes a gente não consegue sobreviver. E a Câmara, para mim, deve ser pensada nesse sentido. Nós existimos para ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas não é fazer favor, porque a gente está a cumprir o nosso dever, e cumprir o dever não é fazer favor a ninguém. Como eu ouço falar, fez-se tantos favores, que licenciar uma obra é um favor. Eu acho que licenciar uma obra é um direito que as pessoas têm. E, portanto, é dizer assim, é que as pessoas compenetrem nelas, os próprios trabalhadores e os políticos, de que estamos ali para servir as pessoas e ajudar as pessoas no Conselho.
e ajudar muito as famílias mais carenciadas que têm o direito. Eu lembro-me que em Pinhote nós recuperamos várias casas, mas uma delas de uma família alcoolizada, toda ela. E o comportamento das pessoas, normalmente num caso desses, é dizer, vão trabalhar, só bebem, só não sei o quê. O drama é que também há os filhos que não têm culpa disto. E num dos casos, pós a recuperação, só não vou falar em pormenor, porque não quero estar chamar o nome à pessoa, mas é dizer, passado para aí uns 6 meses de ter entregue a casa, ao passar, a senhora casada chama-me para ir ver a casa dela. E eu fui ver, e tenho que dizer, uma casa, pronto, modesta, lógico, muito limpinha, muito arrumada, mas o que esta senhora me quis mostrar foi que o filho lhe tinha oferecido um frigorífico. E eu digo cá para mim, já valeu a pena, porque temos um jovem que seria mais um alcoólico, mas que não se tornou alcoólico e que poupou o dinheiro para ajudar a mãe. Pronto, e, portanto, há estes pequenos pormenores, especialmente das crianças que não têm culpa de ter um pai alcoólico ou uma mãe alcoólica, mas que têm o direito de viver. Pronto, é isso. Isso dá-me, a mim deu-me muito prazer, é por isso que eu digo, a empresa que me dá o dinheiro a ganhar, a empresa que me dá um nível de vida que tenho, mas os melhores anos da minha vida foram vividos na Câmara. Com estas coisas que estamos a falar, não é mais nada, porque a Câmara para mim foi isto, é servir. Disse numa entrevista, creio eu que foi ao Semanário Alto Minho, que na Assembleia da República não se faz nada. O que deve então ser o papel concreto da Assembleia Municipal para não cair no mesmo risco? Eu tive uma reunião esta semana, penso esta semana, com os membros, os candidatos à Assembleia e até com a Câmara, estava o candidato também à Câmara, o Dr. Carlos Silva, e falei que gostaria que estas pessoas tivessem um papel ativo a ter opinião. Naturalmente que não vamos entrar em guerras nem em discussões na Assembleia, mas há sessões preparatórias. Nas sessões preparatórias, cada um de nós deve pôr as suas ideias, porque às vezes, no meio desta discussão, é que as coisas melhoram e se alteram e conseguimos fazer melhor que aquilo que estava previsto. E, portanto, eu vou tentar fazer isso. É uma intervenção. Não quero fazer uma intervenção passiva, que é, tenho que ir à Assembleia, dar uns papéis e eu vou para a Assembleia. Não, eu quero ter uma ação participativa, não criar problemas, colaborar, mas ajudar para que o meu concelho cresça mais e tenha melhor qualidade de vida. E quero que os membros da Assembleia Municipal tenham esse papel. Que a população dos Esposende questiona-se, assim, uma pessoa de sucesso, agora de repente vai para ser candidato, questiona-se as questões das decisões políticas, porque chegou a apoiar publicamente o Benjamin Pereira em 2017 e 2021, segundo estou aqui a consultar nas minhas cábulas. O que mudou para que esteja agora numa espécie de oposição, porque pelo menos acho que continua a ser social-democrata, não é? Sim, eu sou e neste momento... E faz críticas à atual liderança. Neste momento até tudo. Seria o militante mais antigo do Conselho, mas como tive a oportunidade de dizer, aliás o Sá Carneiro também o disse, o que Sá Carneiro dizia primeiro os portugueses e depois o partido, eu tenho que dizer primeiro o Conselho e depois o partido. Eu acho que o Conselho Local, o Partido Local, não estou a falar no Partido Nacional, acho que o Partido Local é um controle, quer dizer, é um aparelho que está ali, tudo controlado, e não há pessoas que possam entrar ali de uma forma livre, ser candidatos e serem votados e o povo escolher. Portanto, é esta forma de controle que eu não gosto. E depois tenho que dizer, do Benjamin Pereira, eu pensei, era um jovem, vinha de uma freguesia, tal como eu fui, pensei que poderia fazer algo diferente. E depois fui verificando, como sabe, que em vê almas não vê corações. Foi com o tempo, fui verificando e fui observando determinado tipo de atitudes. E depois a falta de coerência, não é? Que isso hoje toda a gente nota.
Até o caso da habitação, o caso que se passa na habitação, um escândalo, não é? Quer dizer, Esposende, numa determinada fase, o Sr. Presidente entendia que Esposende não precisava de habitação, não havia falta de habitação, depois já havia falta de habitação, só que a habitação não aparece feita, é preciso fazer os projetos, é preciso lançar as obras e fazer tudo isso. A mim, você repara, eu não tenho dúvidas que o Concelho de Esposende precisa de habitação. Há muitos jovens que não têm em casa e têm muita dificuldade em pagar uma renda de uma casa aos preços que as coisas estão. Está a falar de habitação a preços controlados? Sim, a preços controlados e casos extremos de aluguer de habitação, um preço irrisório, arrendamento. Portanto, é dizer, isto não tenho dúvidas que faz falta. Portanto, eu não concebo como é que um Presidente da Câmara não pensa assim, mas, entretanto, faz um edifício, como sabe, está a lançar em Fão, de residência universitária, dizendo ele próprio, que está escrito, que é para os estudantes da Universidade de Minho de Braga e para os estudantes do IPCA de Barcelos. Eu não acredito que os jovens estejam a estudar na Universidade do Minho, em Braga, e venham dormir a Esposende. E eu pergunto, mesmo que isso fosse, qual é a nossa vantagem? Somos mais outra vez uma cidade de alojamento noturno, ou seja, servimos de dormitório. É que eu não concebo isto. E digo assim, é que este dinheiro podia dar não sei quantas casas de habitação. Estamos a falar de dinheiro que veio do PRR, que vai ser dinheiro a 100%. E eu digo, hoje alguém falava um bocado e está de acordo comigo, que às vezes não é só o custo do edifício, é a manutenção. E eu pergunto, quem vai manter este edifício? Quem é que vai pagar a manutenção? Vão ser os estudantes que vão lá estar, mas que estudantes é que vão lá estar? Da escola profissional. Mas a escola profissional são essencialmente de concelho. Eu não sei, eu olho para isto e tenho que dizer, e em contrapartida, você sabe tão bem como eu que tenho Gemeses que ainda não têm água, não tem saneamento, Fonte Boa não tem saneamento, Vila Chá não tem saneamento, Antas não tem saneamento na parte de cima, Forjães precisa de um acréscimo de saneamento, e aí não se faz nada. E eu digo assim, custa-me. E sabe que eu tive a oportunidade, agora, de falar com alguém do governo sobre isto, e disse-lhe, ele disse, agora nós temos responsabilidade nisso, são as autarquias que gerem essas coisas e tal. E eu disse-lhe, e digo isto de uma forma muito sincera, pois o dinheiro vai-se gastar, outro vai ser devolvido à comunidade, do PRR, mas o país vai ficar na mesma. Ou seja, porque nós não fazemos o que faz falta, nós fazemos aquilo que nos apetece. E eu acho que o dinheiro é tão importante, custa tanto a ganhar, que também deve ser bem gasto. Eu discordo da forma de gastar o dinheiro desta. Não é dizer que não tenham que gastar o dinheiro para há muita coisa para gastar. Falou da questão da residência universitária, também sei que já falou da questão do edifício do IPCA, do próprio canal. Acha que então que são obras que devem ficar para segundo plano e se calhar investir-se noutras ações? Sim, o problema do saneamento básico é uma primeira prioridade, quer dizer, isso é terceiro mundo, não ter hoje as freguesias todas com saneamento básico, temos que considerar que não é uma grande coisa. No regato, se eu lhe disser que tive o cuidado de perguntar a um técnico da Câmara quanto custaria a continuidade da variante, acoplada do regato lateral, da parte de cima, ou seja, na zona que tinha ali a antiga Solidal, que agora é NKT, sim, ou seja, ter ali uma variante... Não está prevista no PDM, ela lá está prevista. Vai estar na Nacional 13, depois nas Marinhas. E ele disse-me, talvez mais €1 milhão. E eu digo, sabe que vai ser difícil fazer a variante, porque se olhar para o regato tem alguns S's. Então vamos ter que fazer uma variante mais cara, porque ela vai ter que ter... por baixo vai ter que ser em ponto, quase, não é? E eu digo, há coisas que deviam ser pensadas, porque o Sr. Presidente disse-me a mim, na altura, quando candidatou isto ao Governo, porque isto foi uma obra comparticipada com o Governo, e quando foi pedido à Câmara qual era o custo da obra,
foi dado 2,5 milhões. Do canal de setor. O canal, todo. E depois o canal custou 7. Mas o Estado só deu o correspondente aos 2,5 milhões, não deu aos 7. E depois dizia-me ele, eu gastei os 7 porque senão perdia quase 2 milhões de euros. Eu não acho que seja perder. Eu acho que gastar os 5 é que é deitar dinheiro fora. Quer dizer, estar sempre com a ideia que tudo que vem tem que ser gasto de qualquer forma, eu acho que tudo que vem tem que ser bem gasto. Porque o Conselho e o país precisa muito de muitas coisas que não tem. E nós temos necessidade, que é o problema do saneamento básico, é o problema das habitações, é o problema do desenvolvimento do Conselho. Eu pergunto, qual é a estratégia de desenvolvimento para o Conselho? O Conselho vai crescer de que forma? Vamos continuar a dizer que é o turismo, só vai ser turismo? E o que é que fazemos pela agricultura? O que é que fazemos pela indústria? Porque havia zonas industriais, por interesses que nós entendemos perfeitamente, eu compreendo perfeitamente os donos, transformaram-se em zonas comerciais porque eram altamente rentáveis. Porque um terreno vendido para a indústria custa um valor, vendido para comércio custa outro. Está a falar da zona industrial de Bouro, não é? Sim, aquilo como zona industrial desapareceu do mapa. Nem é possível, porque o preço dos terrenos é de tal forma elevado. Eu não tenho dúvidas, o Dr. Carlos Silva vai ter que pensar a sério no desenvolvimento industrial do Conselho. Não nas grandes indústrias, que eu também estou de acordo, não, mas nas médias indústrias e pensando talvez, hoje estão a vir tantas indústrias de fora para Portugal, novas tecnologias, nós tínhamos que apostar um bocado nessas áreas. Para quê? Para que os nossos licenciados tivessem emprego no Conselho. Senão, os nossos licenciados vão para fora e ficam só as pessoas que têm o 12º ano. Defende então um território mais industrializado e menos universitário? Ou seja, porque sei que também é crítico do... Não, universitário para já não tem. Já agora, se quiser esclarecer, porque ainda ontem estive numa apresentação e ouvi o candidato da Assembleia Municipal do PSD, a mesma empresa, que é contra as universidades em Esposende. Isso tem fundamento? Não, eu por acaso fui um dos que... Eu que sou contra? Sim. Não, então a pessoa não sabe. Está afastada muito do Conselho. É a primeira pessoa que aparece ao Ministro da Educação a pedir um polo universitário para Esposende fui eu. E eu apareci-lhe com um argumento que ele ficou assim, a olhar para mim e disse-me, é a primeira vez que alguém me fala dessa forma. E eu advogava a Universidade de Esposende por uma razão muito simples. É que nós temos o verão com muita gente e o inverno com pouca gente. E eu achava que se nós conseguíssemos uma universidade, mas uma universidade com alguma dimensão, podíamos facilitar o alojamento desta gente toda, porque as casas são vazias e, portanto, podiam ser utilizadas. No verão, quando vêm os de fora, os estudantes também vão para as suas terras. E, portanto, eu apareci a defender esse tipo de desenvolvimento. Mas não é o IPCA, não é? Aquilo que lá tem do IPCA, não é este IPCA. Que estou a falar, desculpem lá, é a dimensão do IPCA que está feita em Esposende. Aquilo não é nada. Agora, um polo universitário não é mau para Esposende, pelo contrário, eu acho que é bem. É bom, mas, porque, normalmente, eu digo isto porque lembro-me do Ministro me dizer, sabe o que me aparecem aqui a dizer é, o meu Conselho precisa muito de indivíduos licenciados em Economia, ou o meu Conselho precisa, isto não é possível, hoje uma universidade tem que se expandir para além do próprio Conselho, não é? E, portanto, não é pelo tipo da necessidade, até porque os empregos, a Câmara, se a Universidade fosse formar as pessoas que o Conselho tem necessidade, ao fim de um ano ou dois já estava esgotado, não é? E, portanto, não é essa a defesa que eu fazia. A defesa que eu fazia é dizer, sim senhor, acho que Esposende tem condições por essa razão. É uma terra que está vazia no inverno, e podia proporcionar um alojamento barato aos estudantes e ajudava Esposende a desenvolver-se, porque tinha uma ocupação razoável durante o ano todo. Portanto, quando dizem isso, o que eu sou contra é aquelas soluções de que, se é uma universidade, é o Estado que a deve assumir, não é a Câmara. A Câmara pagou um polo de uma coisa que não é um verdadeiro IPCA, no sentido não tem custo nenhum que entre do início ao fim. E agora até já está a dar formação. Portanto, é dizer, e o próprio Estado não deu um tostão. Eu não vejo universidade nenhuma
com qualidade, em que não seja o Estado a fazer a obra. Aqui, como toda a gente sabe, a abertura que houve o IPC é, se fizerem vocês o edifício, nós aceitamos o edifício, é de graça, não custa nada, nós aceitamos. Eu não aceito isso. Não aceito. Portanto, é nesse sentido, quer dizer, aí temos forma. É a indústria, eu acho que é necessário, como acho que a agricultura. E, não sei, é uma coisa que nós vamos discutir depois, que é, não sei se não formar aqui uma escola agrícola, porque nós estamos no Conselho inserido com Barcelos, Póvoa e até Vila do Conde, muito agrícola, e que é uma agricultura que nós não podemos dizer assim, não interessa, aquilo é subsistência. Não, ela pode se tornar uma agricultura rentável e onde os jovens possam apostar. E para isso é preciso ter formação. E acho que uma das coisas que devemos dar é formação. Depois devemos dizer assim, depois é preciso, eu vou-lhe falar, por exemplo, transformar a zona industrial de Esposende em zona comercial, está a dar cabo de Esposende. A Esposende pode-se transformar gradualmente num dormitório, porque o comércio não consegue subsistir, porque o comércio subsiste se tiver clientes. Criando-se tanta zona comercial daquilo que era a zona industrial, nós vamos retirar pessoas ao centro de Esposende. Portanto, isto tem consequências no futuro de Esposende. E eu não vejo uma cidade sem comércio, sem vivência, sem pessoas. E, portanto, eu digo, e é isso que eu sinto, desculpe que diga, a Câmara não pensa em nada disso. Nem quer saber disso para nada. O problema para eles é na universidade, é porque é amigo do não sei de quem e vai tentar introduzir isto aqui. Porque é amigo não sei de quê e vai ver se faz aquilo. Isto não é brincadeira, isto tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito discutido e até, se possível, alargada à discussão. Não é? E eu acho que a Câmara não... O Presidente não deve... sabe que... Eu vou-lhe dizer uma coisa que se passa e que é real. Com o Benjamin Pereira, a partir de uma determinada altura, primeiro eu comecei-me a perceber que eu falava, entrava por um ouvido no senhor e saía por outro. Me ligava patavina ao que eu dizia. E nós até no partido fizemos um almoço para conversar com ele e pronto, e ouvir. E nós estivemos lá e aquilo, a sensação que eu tive foi, entra por um ouvido e sai pelo outro. E o senhor começa-se a exibir, eu fui a Lisboa, estive com este, eu fui com aquele, ou seja, coisas rotineiras do dia-a-dia. Pronto, saiu dali. Depois fiz mais uma ou duas reuniões. Houve alguns pontos que eu pus e apercebi-me, a partir de uma determinada altura, que o senhor fazia totalmente ao contrário do que eu dissesse. E eu vou-lhe contar uma, porque quando começaram a mexer no Rio Sampaio, eu sugeri, porque não, fazer um parque subterrâneo. E estive a pensar falar com ele, mas pus-me a pensar, se eu falar com ele, ele não vai fazer. E então fui falar com o Dr. Carlos Silva e disse ao Dr. Carlos Silva para falar com ele, para ver se ele fazia. Não é? Portanto, repare, eu não tinha, sentia que não tinha resultado nenhum se fosse eu a falar, e por isso fui falar com o Dr. Carlos Silva. O Dr. Carlos Silva falou e o senhor diz-lhe isto. Isso não é problema para já, nós vamos deitar os bombeiros abaixo, vamos levar a praça até a Nacional 13 e fazermos um parque no comprimento todo. Pronto, é sempre os sonhos de que vai fazer e depois não faz, não é? Porque as evidências estão aí. Portanto, é dizer assim, esta forma de ser, é por isso que eu, quando diz, o senhor no início apoiou e depois deixou de apoiar, eu deixei de apoiar porque comecei a verificar que não era aquela pessoa que eu pensei que fosse. Isto é normal, perfeitamente normal, que nós conhecemos uma pessoa, estamos a pensar que a pessoa é um determinado tipo tem um determinado tipo de comportamento e passado um determinado tempo entramos ao lado ao contrário. Eu costumo dizer isto muito aos meus filhos, que é a credibilidade, a seriedade não se compra, ganha-se. E o que aconteceu aqui é que ele não conseguiu ganhar, quer dizer, tudo muito bem, e a gente depois vai apanhando aquelas mentiras, de que vai isto e vai aquilo, depois as coisas não correspondem, e pronto, e vamos desiludindo. E como eu não estava muito preocupado na política no sentido de querer qualquer órgão, eu sentia-me desiludido porque, desculpando o termo,
Eu, naqueles 10 anos que estive na Câmara, eu e as pessoas que estavam comigo, e os próprios funcionários, fizemos, se é que se pode dizer assim, uma vida de cão. Quer dizer, se não, verifique-se e que eu devo ter feito talvez o triplo de obras, falando em valor, do que fez a atual Câmara. E, portanto, é dizer, isso fez com muito sacrifício, porque nós estávamos num concelho com pouco dinheiro, o que é natural, também pouco endividado, devia 1 milhão quando entrei e quando eu saí devia 1 milhão, não é? Mas fizemos ali um esforço tremendo para poder fazer, só não em habitações, nós construímos muito perto de 200 e tal habitações no concelho, ou mais de 200 e tal. E, portanto, dizer assim, para se fazer isto em tão pouco tempo, comparando com aquilo que se faz hoje, a gente tem que ser, não é dizer, não é no sentido de gabar, é no sentido de dizer, eu cumpri o meu dever. Pronto, eu sinto-me grato a mim próprio porque cumpri o meu dever. E a prova disso é, eu ganhava as eleições e senti que a população estava comigo. E é um pouco sentir esse agradecimento à população que me leva também a entrar agora a dizer assim, não, isto tem que parar, isto tem que mudar, e é isso no fundo que eu estou a apostar. Se estão a pensar que eu quero ser candidato, isso para mim é o menos importante. Para mim o importante é que a mudança se dê no Conselho, que entrem pessoas que venham gerir bem o Conselho e que façam com muita transparência. Não é? Senão acontece, ainda agora me falavam, agora um bocado, isso de bem, fez um estudo muito bonito, projetou, filmes para aqui, filmes para lá, e eu pergunto, o que é que chegou disso? Nada, mas o chão fez, não é? A habitação fez a mesma coisa, casas aqui, casas acolá, o que é que ficou disso? Nada. E o drama é dizer, mas não podia fazer? Podia, tinha 23 milhões, deixou fugir 23 milhões. É 100%. Eu tenho que dizer, ou não sou um membro deste Conselho, ou tenho que dizer, eu acho que esta foi efetivamente a pior Câmara de sempre, até comparando com o primeiro presidente, que foi o Lousa Faria, que tinha naturalmente uma vida muito mais limitada e difícil do que nós tínhamos. Eu tenho que dizer, este homem, e o continua, vai na mesma senda, são efetivamente a pior Câmara que teve esposa. Acha que foi isso também que o Carlos Silva também se cansou? Porque o Carlos Silva, há um ano atrás, fez elogios, até no Dia da Cidade, à gestão da Câmara. Acha que também foi isso? Foi esse perceber que as coisas não estavam, afinal, a correr? Há uma famosa, eu não sei, porque eu não estive lá, mas fala-se uma famosa reunião em que Carlos Silva terá sido convidado, mas depois foi desconvidado, afinal foi ele. Acha que foi isso também que o levou a acompanhar o Carlos Silva? Ou o Carlos Silva acompanhá-lo assim? Não sei. O que é que... Eu primeiro tenho que dizer isto, digo como verdade, não estou aqui a criar encenações. Eu era doente do Carlos Silva e uma vez estivemos a conversar. E eu percebi-me de uma coisa importante para mim no Carlos Silva. O Carlos Silva tem sensibilidade humana, preocupa-se com os outros. E para mim, num lugar público, temos que ter esse tipo de comportamento. Os outros são a nossa razão de ser. E cheguei a dizer, numa determinada altura, você escolheu o lugar errado. Você foi para a Assembleia Municipal, não tem poder nenhum, não consegue fazer nada. Você devia pensar na Câmara. Se gosta de fazer bem pelos outros, vá para a Câmara, porque aí pode fazer coisas. E, portanto, eu lá fui, entretanto, passados uns dias, ele é convidado pelo outro, eu digo-lhe, não vai ser, e andamos isto um ano, o homem andou a ser enganado durante um ano, mas nós íamos conversando, porque o que nos interessava a nós era a mudança, porque já sabíamos que desta forma que estava a Câmara não ia para lado nenhum. E, portanto, nós fomos conversando, quando íamos conversando, eu ia-lhe dizendo sempre, não pense, ele vai voltar atrás, ele não vai convidar, o doutor não serve. E passado um ano quase, verificou-se isso, o homem deu o dito por não dito, e portanto aquilo que no fundo íamos conversando, que é a discordância em relação ao poder que existia, o doutor Carlos Silva, eu próprio disse-lhe a ele, se quiser enbredar por uma lista independente, eu estou pronto a acompanhá-lo, porque acho que isto tem que mudar. E o problema que se põe é um pouco isto, o poder em demasia desgasta.
Nas associações é a mesma coisa, portanto, não é um problema da política, é um problema normal. As mesmas pessoas no poder, eternamente vão desgastando, que têm que ser substituídas. E aqui o problema que se levanta, e tenho que dizer que o partido esteve aqui a falar comigo, e eu disse ao partido, tudo bem, compreendo tudo, mas o meu conselho está acima do partido. E, portanto, eu não concordo com este tipo de gestão. Porque, como sabe, já estava tudo preparado, e vai acontecer com certeza isso, depende também do resultado das eleições, que é o Agostinho Silva era o presidente do partido, o Benjamin era o presidente plenário, e agora nas eleições seguintes ia ser trocado. Ou seja, eles manteriam sempre o poder. Portanto, a Câmara seria sempre quem eles quisessem. Eu tenho que dizer, eu fui presidente da Câmara, nunca fui presidente do partido. Só fui presidente do plenário. Nunca quis ser presidente do partido, porque senão dava uma ideia que eu queria controlar as pessoas. E ainda hoje falava com jovens que vão ser candidatos, e eu dizia, no meu tempo também tínhamos os nossos debates internos. E posso dizer, tem uma pessoa que marcou sempre e que continua amigo. Que para simular ou de Não, estou a dizer, nas preparação das reuniões de Câmara, da Assembleia, nós discutíamos com as pessoas, com os membros da Assembleia nossos, o que íamos apresentar, e não era pensar que toda a gente concordava connosco. E tinha um homem que eu tenho muito prazer de dizer, porque me dou muito bem com ele, que era o Alberto de Belinho, que era um desenhador, fazia projetos, e na Assembleia, na preparação da Assembleia, é sempre uma guerra. Mas nós não nos zangamos, portanto, é dizer, é isso que eu entendia, eu não posso ser o dono do partido, até porque eu tenho uma noção da política, que sempre disse às pessoas que me precederam, a política é muito interessante enquanto nós estamos lá, quando queremos. Quando não queremos, damos um murro na mesa e vamos embora. Prontos. Quando nós não temos esta independência, é muito complicado, porque o que acontece hoje é que as pessoas não são independentes, precisam da política, e numa condição dessas, fazem tudo para manter o lugar. É aquela diferença que faz entre o indivíduo que está lá por gosto e que quando não quer vai embora. Ou quando as pessoas não querem também o mandam embora. Deixa-me lhe perguntar isto. Está na cantora para vencer, é óbvio, é assim, não é? Sim, vai ser jogo para lógico. vencer, mas caso não consiga vencer a eleição para a presença da Assembleia, manterá o lugar de deputado municipal ou só ficará se for presidente? Eu vou ser sincero com as pessoas. Se nós não ganhamos a Câmara, mesmo que eu ganhe a Assembleia, mas como sabe, depois o Presidente é eleito pela própria Assembleia, portanto, normalmente quem tem o poder é que elege o Presidente, vai ter as juntas de freguesia, e aquelas coitadas vêm-se sujeitas a ter que fazer aquilo que lhe pedem. Eu tenho que ser sincero, não vou estar na Câmara, quer dizer, não vou estar lá porque eu vou lá num sentido de contribuir para a mudança. Se houver a mudança, eu vou ficar lá 4 anos. Está assegurado que... Ou seja, se o Carlos Silva não se eleger, e se você se eleger como Presidente da Assembleia Municipal, não assume a Assembleia Municipal? Se eu me eleger como Presidente da Assembleia, o Carlos Silva não eleger como Presidente da Câmara, como sabe, eu não serei eleito Presidente da Assembleia, porque quem elege é a Assembleia. E nós sabemos como é que a Assembleia funciona. Portanto, não sendo eleito, porque não vou ser eleito, nem quero estar lá, porque estar lá na Assembleia Municipal só para fazer guerra à Câmara, não quero isso. E, portanto, se não se dá a mudança que eu queria que se desse para o meu Conselho, eu não posso dar nenhum contributo. Eu posso dar um contributo, nós mudamos a Câmara, mudamos de atitude, e agora quem vai governar não sou eu, é o Dr. Carlos Silva, claro. Mas tudo que ele precisar de mim, sabe que eu estarei sempre ao lado dele para ajudar no que puder. Temos aqui estamos em reta final, já passámos aqui se calhar o tempo. O que é que distingue a sua candidatura das restantes e qual a principal mensagem que quer deixar aos esposendenses? Eu não estou muito preocupado com as outras candidaturas, estou preocupado com a minha. Eu acho que há uma coisa que as pessoas sabem, as pessoas conhecem. É isso, no fundo, que eu digo, quer dizer, a transparência, a credibilidade, tudo isso se conquista, não se dá. Não é uma coisa que se possa dar ou comprar, portanto temos que a conquistar.
Se o povo do meu concelho entende que eu não sirvo para o lugar que me candidato, acho que tenho que aceitar, é normal, eles é que decidem e eu tenho que aceitar isso. Se o povo entender que eu sou a pessoa indicada para poder desempenhar esse lugar com o Dr. Carlos Silva, pronto, eu fico contente, agradeço às pessoas naturalmente e vou dar o meu esforço, vou dar o meu máximo para colaborar para a melhoria da Câmara. Se perder também tenho que dizer que não morre ninguém, quer dizer, a vida é assim, mas estou certo que isso não vai acontecer. Eu acredito que o povo do meu concelho quer tanto a mudança como eu. Portanto, se eles querem tanto a mudança como eu, vão estar de certeza ao lado do Dr. Carlos Silva e da minha candidatura e de todas aquelas pessoas que estão nesta luta connosco. É isso. Mesmo para finalizar, como é que gostaria de ser lembrado no seu contributo, quer no mundo empresarial, quer no mundo da política local? Olha, eu gostava muito de ser lembrado por aquilo que possa ter feito de bem. Eu costumo dizer que aquilo que nos fica na nossa memória interiormente é aquilo que nós fazemos de bem pelos outros. O que fazemos de mal é evitável fazer, porque esse depois vai nos perseguir. O que eu gostaria, portanto, que as pessoas dissessem assim, foi um presente que passou, fez o melhor que podia por conselho e pronto, e as pessoas gostaram do meu trabalho. Isso, para mim, dá-me satisfação. Uma pessoa que se emociona com facilidade, não é? Não, eu já ouvi em candidaturas muito eu emocionado. emociono-me por uma razão muito simples, é que eu vivo isto, eu estou a viver. Eu não estou aqui por uma questão do lugar, de querer ir para o lugar, nada, eu por isso não ia, tenho que dizer, eu teria muito melhor vida se não fosse para a Assembleia, vamos ser realistas, e não andasse agora aí na campanha eleitoral. Mas eu vivo as pessoas, eu sou grato às pessoas e, portanto, quando me emociono porque eu vivo isto, quer dizer, isto não é inventado nem feito propositadamente, nada, isto é o meu natural, eu sou assim, no coração. eu vivo isto e estou aqui a fazer o meu esforço para que o Conselho mude e que tenhamos um Conselho melhor, porque o nosso povo merece. Ok. Olha, foi um prazer esta conversa. Obrigado. No sentido único, voltamos depois com um novo convidado. Fique bem.